Fala galera, diz pra mim qual é a treta. Na treta de hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante importante, o assunto da alimentação. A cosmovisão cristã tem algo a dizer sobre alimentação? Ou a alimentação é algo no qual nós temos um território neutro? O cristão pode se empanturrar como um porco? Ou ele deve comer verduras e ser fitness? Essas e outras questões nós vamos tratar nesse vídeo. A palavra de Deus nos mostra que a alimentação é um aspecto fundamental da vida. E nós sabemos disso pela nossa própria experiência. Nós nos confraternizamos para comer. Nós nos reunimos à mesa. Nós partilhamos dos alimentos. Nós, em determinadas circunstâncias, festejamos com alimentos diferentes. Quem nunca participou de um churrasco, nunca foi numa festa? Nós desenvolvemos a culinária. A culinária é um aspecto da cultura. Cada cultura tem a sua culinária típica. E isso é um desenvolvimento humano, saudável. Deus nos fez seres que têm uma relação com a comida diferente de todos os animais. Os animais comem simplesmente para se manterem. Nós comemos por prazer. Nós comemos para nos confraternizarmos, para estarmos em comunhão. Nós comemos para nos alegrarmos. A comida nos faz nos sentirmos melhores. Todos nós temos os nossos gostos, gostamos mais de uma comida do que de outra. Isso expressa a nossa humanidade. Isso expressa o fato de nós nos distanciarmos, nós sermos distintos de todo o resto da criação. E por fim, através da comida, nós celebramos acontecimentos. A Páscoa, no Antigo Testamento, era celebrada com pães sem fermentos e ervas amargas. Por quê? As ervas amargas tinham um simbolismo. Elas simbolizavam o sofrimento do povo na opressão por meio do Egito. Então, nós vemos que a comida tem um sentido mesmo ritual para nós, na religião. E no cristianismo existe a ceia. A ceia é celebrada com pão e com vinho, alimento, bebida. E Cristo usa aqueles elementos que são fabricados pelo homem para remeter ao seu corpo, remeter ao seu sangue. A ceia é um sacramento ou uma ordenança importantíssimo. Nós cristãos celebramos a ceia e é um exemplo claro de como a comida está presente, mesmo em rituais. Fora isso, nós temos nossas próprias celebrações. Nós comemos determinados tipos de comida em determinadas épocas do ano e outras em outras épocas, às vezes com alguma relação com o clima ou com algum acontecimento histórico. Nossa relação com a comida é muito rica. E a palavra de Deus tem algumas diretrizes para nos dar, para nós estarmos nos alimentando da forma certa. Para início de conversa, existe uma pirâmide alimentar bíblica. E essa pirâmide alimentar bíblica tem na sua base. A base significa aquilo que é mais importante, aquilo que é elementar. A alimentação vegetal. Antes da queda, a Adão foi dito que ele poderia comer de todas as frutas do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer, porque no dia que dela comesse, ele morreria. Então, Adão tinha uma alimentação exclusivamente vegetal, na perspectiva de alguns teólogos. Depois da queda, o que aconteceu? A humanidade continuou comendo vegetais. Até depois do dilúvio. Depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, Deus diz a Noé que todos os animais pertenciam a ele. Ele poderia comer dos animais. Então perceba-se, antes da queda, a alimentação era estritamente vegetal. O homem era vegetariano. Depois da queda, com o dilúvio, com a saída da arca, Deus permitiu que o homem se alimentasse de animais. Mas veja bem, a lei de Deus era muito específica. O homem deveria comer apenas dos animais puros, não dos animais impuros. Por quê? Porque os animais impuros traziam doenças, traziam complicações fisiológicas. Então Deus guardou o seu povo eleito de comer daqueles animais.
de forma a guardar a saúde deles e de forma de distingui-los dos povos pagãos. Então, no Antigo Testamento, após o dilúvio, o homem comia dos vegetais e comia dos animais puros. Acontece que houve uma outra revolução na alimentação, que veio depois de Cristo. Depois de Cristo, naquele episódio em que Pedro vê um lençol com muitos animais, e havia animais impuros, ao que Pedro questiona e diz: eu nunca fiz isso, eu nunca comi coisa impura. Ao que Deus lhe responde: não tornais impuro o que Deus purificou. Então Deus purificou as coisas através de Cristo. Então hoje nós podemos comer os animais impuros, inclusive. Então a nossa pirâmide alimentar tem como base o vegetal, depois os animais puros, depois os animais impuros. Que relevância tem isso para nós hoje? Em muitos ambientes é questionado se é válido nós comermos fast food, nós comermos no McDonald's, no Burger King, pelo fato da comida de lá não ser tão nutritiva, como é a comida que nós comemos no dia a dia. Isso faz com que essa espécie de alimentação esteja alocada nos animais impuros. A alimentação dos animais impuros não é essencial, mas ela é permitida por Deus. Então você, que por uma opção não gosta de comer hambúrguer, não gosta de comer fast food, você não pode condenar os que tomam parte nisso, dizendo que é proibido pela palavra de Deus, porque Deus tornou puro o que era impuro. No entanto, você, meu amigo, que só come fast foods, que só come besteiras, você também não deve achar que você está certo, porque a sua alimentação consiste principalmente em animais impuros. Quando você despreza a base da alimentação, que é uma base vegetal, e você não toma tanto parte dos animais puros. Então, esse princípio bíblico, essa pirâmide alimentar bíblica, é muito válida para nós. Nós precisamos entender o valor dos vegetais e entender que não existe para nós algo impuro, uma vez que nós estejamos nos nutrindo dos vegetais depois dos animais puros, e então comendo do fast food em determinados momentos, comendo algo que não seja tão nutritivo em determinado momento com nossos amigos. Outra questão que é importante nós salientarmos é sobre a questão da moderação. A Bíblia prescreve a moderação na alimentação, tanto que a gula é um pecado. Não herdarão o reino dos céus os glutões. O que é um glutão? Um glutão é uma pessoa que tem o hábito de comer mais do que deveria. Não é pecado, não é erro você em determinada ocasião comer mais. Se você está num churrasco, se você está numa celebração com o pessoal da sua igreja, com a sua família, você comer mais em determinada circunstância não é pecado. A Bíblia diz, na antiga aliança, que eles tinham festas em que o povo se banqueteava. O banquete é para comer mais do que o normal. Mas o hábito de comer mais do que o normal consiste num pecado. Então nós precisamos ter em mente isso. Precisamos ter em mente que a nossa alimentação deve ser moderada, mas que em determinados momentos nós podemos sim comer um pouco mais que o normal. É claro, você não pode usar isso como um argumento para quando você for comer mais que o normal, você se empanturrar que nem um porco e passar mal. É claro que existe toda uma harmonia, existe todo um equilíbrio que você precisa ter de acordo com o seu corpo, de acordo com as suas condições fisiológicas. Então estejamos atentos à ética cristã da alimentação, porque nós, com isso, primeiro obedecemos a Deus e, por consequência, a obediência a Deus, nós nos tornamos pessoas mais saudáveis, nos tornamos pessoas melhores. Um forte abraço e até a próxima.